Bom dia a todos, o meu nome é André Cardoso e eu sou especialista de CAM da Scandi. Hoje venho-vos apresentar o webinar intitulado de CAM, qual o produto certo para a sua empresa? Atualmente, no mercado global, nós necessitamos de uma programação inteligente e uma maquinação rápida. O que é que isto quer dizer? Eu tenho de ter uma programação que seja coesa, segura, mas que me realize uma maquinação rápida, de forma a eu poder ser competitivo tanto em termos de tempo como em termos de orçamentação. Para isso, eu preciso de uma ferramenta que se adapte a mim e que seja de acordo com o que eu tenho disponível na minha oficina. Para isso, podemos oferecer soluções dentro do nosso portfólio de CAM, entre o SolidWorks CAM e o CAMWorks. Para vos dar alguma contextualização, o SolidWorks até 2018 apenas trabalhava com parceiros dentro da sua interface. A partir de 2018 escolheu a CAMWorks para fazer uma integração dentro do próprio SolidWorks. Daí o nascimento do SolidWorks CAM, Powered by CAMWorks. O SolidWorks CAM Standard está disponível em todas as licenças de SolidWorks com o SMS ativo, independentemente se elas são Standard, Professional ou Premium. Tem uma total compatibilidade, uma vez que é totalmente integrado dentro do SolidWorks, e tem uma bidirecionalidade associativa entre as duas partes, de desenho e de produção. Porquê do SolidWorks CAM e do CAMWorks? Temos 4 tópicos em que se assentam estes dois CAMs, que são fulcrais para o nosso trabalho e para termos uma standardização do nosso trabalho. O reconhecimento automático de operações permite-me fazer um reconhecimento de operações rápidos, tendo em conta a geometria da peça e aproveitar o desenho que foi feito para a minha produção. Este reconhecimento assenta numa Knowledge Base Machining, numa base de dados, que eu posso guardar toda a minha informação e criar uma standardização de operações e de maquinações para eu não ter trabalhos que sejam diferentes de um operador ou de outro operador e não estar dependente apenas de uma única pessoa. Falámos há pouco da assertividade e da bidirecionalidade. Estamos a falar de que se o modelo alterar, o CAM vai-me perguntar se eu quero que o CAM também se ajuste às alterações. O Tolerance Based Machining, como o nome diz, temos então a informação PMI. Esta informação PMI é também passada para o CAM e o CAM ajusta a maquinação tendo em conta as tolerâncias a praticar na peça. Tendo em conta o tema de hoje, nós propomos esta matriz tendo em conta os nossos produtos e as funcionalidades de cada um. Ou seja, por exemplo, para o SolidWorks CAM Standard eu tenho a maquinação 2,5 e o editor. Para o profissional já adquiro, por exemplo, o Volume 1000, os sensores probing, maquinação 3 eixos, L1, indexação de quarto e quinto eixo e torno simples. Neste webinar nós vamos falar de todas as funcionalidades de cada um destes produtos e vamos tentar explicá-las de uma forma a que vocês percebam cada uma das funcionalidades e tenham também uma percepção de qual o produto certo para a vossa empresa. Para isso, vamos começar então com a maquinação 2 eixos e meio. É uma maquinação no plano XY com incrementos de Z. Podemos tirar partido do reconhecimento automático, que me vai reconhecer todas as features associadas ao modelo. Este detecta-me caixas, slots, furos com caixa. Vamos ver que ele detectou-me inclusive furos roscados, que como traz essa informação do SolidWorks, ele sabe que é um furo roscado. Temos também ali informação PMI para a realização de um furo mandrilado de 8 mm. Temos 10 furos. Caso eu não tivesse esta norma de tolerância para o TBM, este seria apenas furado, mas tendo em conta que ele tem esta instrução de que é um H7, ele terá de ser furado com uma broca mais pequena do que 8 mm e depois ser mandrilado. Com alguns cliques, como podem ver, fizemos a nossa maquinação, fizemos então a nossa simulação e podemos comparar o que foi maquinado em relação ao modelo e obter que está de acordo.
Temos ali a vermelho também os furos riscados, uma vez que normalmente o diâmetro desenhado é sempre mais pequeno, daí a vermelho. Temos então 7.7 a furação e a seguir passa o mandril de 8. E na furação passa uma broca de 8.7 e depois um macho de M10. Temos então o desbaste de superfícies, também na maquinação de 2 eixos e meio. Isto é um desbaste de área baseado no estoque e nas superfícies que eu escolhi para maquinar. Ou seja, naquela zona circular, aquilo que eu pretendo é desbastar todo aquele material. Para isso vou usar uma ferramenta, por exemplo, de 50 mm e vou desbastar aquela zona. Posso definir alguns tipos de desbaste, o quanto é que eu vou deixar para acabamento e o passo de profundidade, por exemplo. Fazendo uma pequena simulação, vou ver o desbaste a ser realizado, vejo o tamanho, por exemplo, das escadas, ou seja, como estou a trabalhar por planos, que depois serão acabados no acabamento. Na maquinação de 2 eixos e meio, temos também o acabamento de superfícies. Estas operações são o Z-Level e o Flat Area. O Z-Level é um acabamento por níveis Z e o Flat Area é um acabamento de zonas planas. O Z-Level, com um passo muito grande, cria-me algumas escadas, mas eu posso definir se eu quero o passo constante ou um passo em função do dente deixado pela passagem. Ao utilizar 2 mm, podemos ver que eu ainda vou ter muito material para ter uma peça terminada. Ou seja, eu vou ter que reduzir este passo num valor muito mais pequeno para conseguir um acabamento perfeito da superfície. Esta segunda operação é basicamente igual à anterior, simplesmente com um passo muito mais fino. Mas como estamos a trabalhar com planos em Z, esta maquinação poderá ser demorada, mas mesmo para quem não tenha 3 eixos contínuos, consegue fazer uma maquinação de uma superfície 3. Temos então também o nosso editor 5. O editor 5 é mais para aqueles entusiastas que gostam de ver o código e gostam de visualizar. Tem também algumas funções de alteração do código. Tem um sistema de cores, de forma a ser mais associativo os movimentos lineares, rápidos, comentários e por aí fora. Posso fazer alguns ajustes de velocidades e avanços. Posso, inclusive, fazer a simulação da RAM e, à medida que eu estou a correr o meu código, consigo também visualizar em que ponto é que a minha ferramenta está a trabalhar. Para quem ainda tem algumas máquinas antigas, posso ir à última aba de transmissão e transmitir por RS232 para a minha máquina o código. O Volume 2,5 é um desbaste de alto rendimento. Para quem tem bastantes desbastes, isto reduz os tempos de ciclo em cerca de 80%. É extremamente rápido a realizar. Aumenta o tempo de produção em 400%, mas, acima de tudo, incrementa a vida das ferramentas em 500%. Porquê? Utiliza toda a lâmina de corte para realizar a maquinação e aproveitar todo o espaço que a minha ferramenta me dá. Para isso, ele cria e mantém as condições ideais de corte, maquina de uma forma rápida e suave, é menos duro na máquina e na ferramenta e, inclusive, consegue verificar maquinações que tenham sido feitas antes e não realizar maquinações em sítios em vazio. Como é que este funciona? Um desbaste tradicional tem em conta que basicamente cria um aumento de carga na ferramenta nas áreas assinaladas a vermelho, ou seja, quando existe uma mudança de direção, em que basicamente a ferramenta vai estar numa carga total de esforço. E no desbaste tradicional eu normalmente tenho que reduzir a velocidade e o avanço de forma a que a minha ferramenta não tenda a partir nestes pontos. Com o Volume 1000 eu vou ter toda a minha lâmina de corte a trabalhar, vou ter caminhos muito mais arqueados, de forma a que o trabalho realizado pela ferramenta nunca incorra em mudanças de direção bruscas. Ou seja, eu posso utilizar velocidades e avanços muito maiores, utilizar o lâmina de corte total, retirando partido toda a minha ferramenta e num espaço muito mais rápido a nível de tempo. Temos também os sensores para fazermos então um probing. Basicamente,
utilizar os nossos sensores REN e SHAW. Estes normalmente permitem a definição do ponto zero da máquina, seja em x, y, z ou várias geometrias, caso eu queira, por exemplo, dentro de um furo. Rapidamente eu posso fazer uma operação, clico ali em dois botões para indicar o que quero fazer em relação ao meu stock e consigo retirar, através do ciclo, os pontos em x e y para o meu sistema de coordenadas que está ali disposto e passo essa informação para a máquina. Isto é de extrema importância, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com algumas tolerâncias, ter o meu sensor, fazer o meu zero e garantir que todas as minhas maquinações estão corretamente no sítio certo. Podemos ver também do lado direito o mesmo ciclo a ser realizado na própria máquina, em que basicamente temos a medição em X e depois será medida em Y, tirando depois o zero ao centro da peça. Podemos passar então para os três eixos simultâneos L1. Estes fazem uma combinação da maquinação anteriormente mostrada, os E-Level, com um incremento lateral constante. Para isso, existe uma pequena aba, que é o Combination Cycle, em que vai fazer uma combinação do movimento que nós vimos há pouco com um movimento de incremento lateral. Podemos ver as escadas na imagem, ligando. Ele faz as escadas, mas faz também um incremento lateral constante sobre a superfície para criar um acabamento direitinho. Vamos utilizar 1 milímetro entre passagens. Podemos então dar aqui o OK, fazer uma simulação para ver esta maquinação. Vamos realizar o Z-Level. Tínhamos então aqui os nossos degraus, como há pouco, bastante salientes, mas agora, depois de realizarmos esta maquinação, vamos realizar então o incremento lateral constante. Podemos ver passagens pequeninas de 1 milímetro. Estas passagens basicamente vão garantir que a minha ferramenta vai acompanhar toda a superfície a movimentos de 3 eixos para eu conseguir um acabamento direitinho, perfeito, em muito menos tempo do que aquele realizado com um passo muito pequeno de Z. Isto permite-me fazer algumas reduções a níveis de tempo e poupar tempo a nível de orçamentação, de ferramenta e de máquina para eu ser mais competitivo. Podemos ver que na comparação nas zonas da curva está completamente à direita e na outra zona também está de acordo com o pretendido. Ou seja, conseguimos ter aquilo que nós pretendemos. Passando para a indexação do quarto e quinto eixo, temos então maquinações em que o quarto e quinto eixo são posicionados e depois é realizada a maquinação. Temos então a simulação da ferramenta, podemos ver a trabalhar de topo, depois vamos trabalhar de lado, podemos ver que o nosso zero é sempre o mesmo, simplesmente ele inclina para o plano de trabalho. Isto permite-me fazer apenas com um único zero, retirar toda a minha peça de uma forma simples, rápida e coesa. Esta peça, apesar de ter bastantes operações a ser realizada, com 2 ou 3 cliques, também fica maquinada. Do lado direito temos também os eixos, tanto rotativo como de inclinação, de forma a também perceberem o movimento. Ou seja, temos então o eixo rotativo no prato, ou seja, o prato roda e é em função do eixo Z, e temos depois a inclinação do lado direito para a realização então da inclinação da ferramenta perante a peça. Quais são as vantagens de se utilizar este tipo de indexação? Redução do número de apertos a realizar na máquina, redução do tempo de preparação, pode ser utilizado um único zero para a programação inteira da peça. Podemos ver do lado direito o exemplo de uma perna a ser maquinada em indexação, apenas posicionado o ângulo e são realizadas as maquinações necessárias de uma forma simples, rápida e produtiva. Em termos do torno de 2 eixos, podemos retirar partido do reconhecimento automático, tal como na fresagem. Temos então para isso a nossa extração. Essa extração vai reconhecer então as fichas necessárias para a realização da peça, tendo em conta o estoque que eu tiver. Neste caso,
eu não me preocupei com o stock, ou seja, está o cilindro mínimo e vemos que o meu faseamento, tanto o desbaste como o acabamento, estão a azul, uma vez que o meu stock não tem material naquela zona. Vou então aumentar aqui mais 5 mm em diâmetro, 3 mm para a frente e 30 mm para trás para ter alguma zona de aperto da peça na bucha. O CAM automaticamente pergunta-me: houve alterações de stock, quer reajustar a maquinação? Eu digo que sim. E verificamos que o faseamento já tem maquinação a ser realizada. Posso então verificar aqui onde é que a bucha está a pegar na peça e reajustá-la, por exemplo, um pouco mais para trás para garantir que a minha ferramenta que está a fazer o contorno exterior não vai ter uma colisão com a bucha. Fazendo a simulação, posso fazer uma simulação muito rápida em que verifico que com estes poucos cliques eu tenho a minha peça totalmente maquinada e pronta a ser entregue ao meu cliente. Temos também na parte de torno a segunda bucha ou subspindle. Isto permite-me fazer maquinações de ambos os lados da peça com uma pequena transferência, por exemplo, da bucha principal para a segunda bucha. Para isso, criamos uma operação de subbucha ou subspindle e podemos ver os passos, por exemplo, em que a bucha secundária se coloca perto da peça, agarra e depois a primária, larga e recua. Rapidamente podemos criar estas transferências e fazer maquinações relativas ao lado que anteriormente não conseguíamos. Criamos aqui um novo aperto, criamos uma nova zona de maquinação, seleciono aqui dois perfis, ou seja, o início e o fim, seleciono também que quero trabalhar internamente, desbaste e acabamento, de forma a ter furação, desbaste e acabamento daquela zona, faço a geração e rapidamente consigo trocar da bucha principal o sistema de coordenadas para a bucha secundária com um simples main to subspindle. E ele pergunta-me: quer reajustar? Eu digo que sim e imediatamente tenho as minhas maquinações passadas para a bucha secundária. Frazagem rotativa ou wrap são operações em que a ferramenta se encontra sempre na direção do eixo de rotação. Isto permite-me fazer operações de caixa envolvida, perfil envolvido, entre outros. Podemos verificar rapidamente que para a realização daquela caixa eu poderia ter a minha ferramenta a trabalhar e a ser a minha ferramenta a rodar ou a inclinar sobre este perfil. Vemos também os eixos a ajustar conforme a minha ferramenta, mas eu poderia também decidir que, não, no meu caso, não é a minha ferramenta que inclina, mas sim a minha bucha. Para isso, posso ir aqui às opções e indicar que não é Rotate Tool, mas sim Rotate Stock. Imediatamente ele diz-me que preciso reiniciar a minha simulação, eu digo que sim, e imediatamente consigo ter a percepção da minha bucha a rodar, em vez de ser a ferramenta, para realizar a maquinação desta caixa envolvida. Podemos verificar que a ferramenta aponta sempre para o centro, neste caso do veio, isto daí ser uma frazagem rotativa wrap e não uma operação de 4 eixos, como vai ser demonstrado mais à frente. Vou acelerar só aqui um pouco e podemos ver que temos a nossa caixa realizada, mas que devido a ser um wrap, ficamos sempre com algum material nas bordas, uma vez que ele seriam verticais, estas paredes. Maquinações de 3 eixos simultâneos L2. Temos então as operações de padrão, incremento lateral constante, projeção de curva ou acabamento de linhas, pencil mill. O tipo padrão pode ser utilizado para fazer esta superfície redonda e é o que vamos utilizar, uma vez que é mais fácil. Vou utilizar a flowline, uma das extremidades da superfície curva, e realizar então a minha maquinação. Com um passo bastante mais grosseiro em relação aos anteriores, em que utilizávamos 2 e 3 mm, estamos a utilizar um passo muito maior, mas estamos a conseguir a maquinação de toda a superfície com um acabamento
extremamente bom, com um tempo muito, mas muito reduzido em relação ao outro. Temos então toda a nossa ferramenta a acompanhar a superfície em qualquer momento, a realizar 3 eixos contínuos, e o próprio CAM faz o ponto de contacto com a superfície automático, vai calculando em cada ponto onde é que a ferramenta está a tocar, de forma a evitar qualquer tipo de lenho na peça. Podemos verificar então na comparação que toda a minha curvatura está direitinha e pronta no final disto. Temos também do lado esquerdo a maquinação real de um exemplo de cópia da mesma situação. Temos agora o nosso amigo torno fresa. O torno fresa é um torno com ferramentas motorizadas. Este pode fazer maquinações à face, maquinações tangenciais ou utilizar mesmo maquinações com o eixo B. Vamos, por exemplo, ver o caso da maquinação à face. Podemos criar uma maquinação para eliminar ali o excedente deixado pela parte do torno à volta daquele sextavado e ter então a maquinação daquele efeito, o desbaste daquela zona muito rapidamente. Mais à frente iremos fazer os dentes utilizando outro sistema. Podemos também utilizar o nosso eixo Y. Caso a nossa máquina tenha eixo Y, eu posso realizar aquelas caixas de uma forma simples e rápida. Para isso, eu vou utilizar o meu eixo Y da máquina e vou basicamente deslocar a minha ferramenta sobre esse Y para conseguir o efeito desejado. Se eu não tivesse eixo Y, não conseguiria fazer esta maquinação, uma vez que, mesmo que eu colocasse lá a ferramenta, ela iria ficar sempre com os raios de canto. Se eu abrir, por exemplo, a nossa operação de inicial, ou seja, de entrada, podemos verificar onde é que eu posso escolher se quero utilizar um eixo C livre, utilizar coordenadas polares ou cilíndricas e o meu eixo Y. Free, eixo C livre, a bucha está livre. Polar cilíndrica, ele faz as contas para a máquina em que o X passa a ser o raio e o C passa a ser o ângulo em função do eixo, e em fixe eu estou a utilizar o meu sistema de coordenadas normal XYZ, caso a minha máquina tenha Y. Agora vou mostrar também uma novidade do CamWorks 2020, que é basicamente fazer uma maquinação utilizando o eixo B. Para máquinas que tenham uma cabeça de fresagem, por exemplo, podem fazer maquinações do eixo B, por exemplo, para aquele sextavado que deixámos há pouco, ele ser feito de uma forma simples e eu não tenho que pegar na minha peça, tirá-la do meu torno, perder ajustes, tempo de preparação e colocá-la numa fresadora. Maquinação de 3 eixos simultâneos L3. Basicamente, é uma operação de multi-eixo. Estas operações permitem uma maquinação negativa, maquinação de boleados e também maquinação de superfícies NURBS. Neste caso, eu quero fazer então o boleado negativo, ou seja, vou estar até a fazer uma mistura dos dois pontos que indiquei. Vou utilizar para isso uma ferramenta de 40 mm do tipo de disco, mas com um raio de canto de 2 mm. Para isso, posso, na parte de padrão, definir um offset da curva e utilizar a curva ou de cima ou de baixo do boleado com um espaçamento, neste caso, de 1.5. Com alguns ajustes que eu faço, consigo criar rapidamente a maquinação, simulá-la e verificar o meu disco a fazer a limpeza do boleado e a conseguir garantir que mesmo numa maquinação negativa consiga ser realizada de uma forma rápida, coesa e de extrema segurança. Podemos agora, no final, verificar e comparar com o modelo 3D e verificar que o nosso boleado está à mesma cota que o nosso modelo 3D. Para quem tem a possibilidade de ter um torno com duas torretas, esta funcionalidade do CamWorks Sync Manager é espetacular. Estamos a falar de que eu consigo realizar transferências de operações de uma torreta para outra,
rapidamente eu troquei o meu acabamento da torreta de cima para a torreta de baixo e ele muda-me logo também o caminho, mas também posso fazer sincronização de operações, neste caso os desbastes daqueles grooves e os acabamentos. Posso fazer a simulação da máquina para verificar potenciais colisões entre as torretas caso eu não tivesse feito um bom trabalho na sincronização, mas também posso ver o trabalho de cada uma das operações. Vimos há bocado o desbaste a ser realizado por cima, o acabamento por baixo. Agora temos a sincronização nos grooves. O groove de cima vai ser terminado primeiro, mas ele fica à espera que o segundo termine para fazer então a sincronização do segundo. Tudo isto pode ser alterado naquele pequeno menu que nós vimos. O Virtual Machine Standard permite-me basicamente ter uma maquinação rápida de coerência e verificar os meus programas tendo em conta a minha máquina e a minha estrutura. Consigo verificar qualquer tipo de colisão, seja com a própria peça, seja com qualquer tipo de fixação que eu coloque na minha máquina, desde que ele esteja presente na área de maquinação. Verificar limites de maquinação da peça. Isto permite-me evitar colisões que possam acontecer na máquina, uma vez que eu vou ter aqui a visualização real, verificar trocas de ferramenta e reduzir os meus tempos de manutenção e, claro, aumentar a vida útil da máquina. Neste simulador real da máquina, eu posso simular operações desde 2 eixos e meio a 5 eixos contínuos a torno-fresa, sem qualquer problema, consiga verificar, como podemos verificar no vídeo à direita, em que temos a nossa ferramenta a contornar a 5 eixos e a fazer a face inclinada da lateral da peça. Maquinação de 4 eixos simultâneos são operações em que 4 eixos da máquina estão a trabalhar em sincronismo. Neste caso, eu quero trabalhar aquela zona redonda a 4 eixos contínuos com a minha máquina, uma vez que tenho essa possibilidade e é mais simples do que andar a fazer várias passagens para conseguir o mesmo trabalho. Para isso, vou então utilizar uma operação de multi-eixo, definir que a minha máquina é de 4 eixos e indicar ao CAM qual é o eixo de rotação da minha máquina. Neste caso, será o X. Vou utilizar então a curva lateral da superfície, dizer que quero uma passagem entre cada um daqueles incrementos de 1 mm e rapidamente tenho então a maquinação a ser realizada. Tenho então as duas simulações a serem feitas, neste caso uma simulação real, ou seja, tenho a peça a ser maquinada e tenho a simulação do CAM. Podemos verificar a mesma tipo de maquinação, uma vez que esta foi feita no CAM e depois trazida para o fabrico da peça. Podemos verificar o estado da peça em relação ao modelo está correto e ter uma percepção de uma programação feita no CAM e na máquina ao mesmo tempo. Maquinações de 5 eixos simultâneos, tal como as de 4, são na realidade operações em que temos os 5 eixos da máquina a trabalhar em sincronismo. Neste caso eu quero maquinar aquela lateral daquela pequena asa. Para isso vou utilizar uma ferramenta esférica, dizer que quero trabalhar entre as superfícies do topo da asa até à zona boleada em baixo. Tendo em conta que ele vai fazer então um espaçamento de 1 mm entre as duas superfícies. Indico que quero fazer uma maquinação de 5 eixos, em que a ferramenta estará inclinada segundo o corte. Eu vou escolher 45 graus, porque basicamente dá-me uma zona de trabalho mais fácil de evitar colisões, por exemplo, com o cone. Utilizar as normais das superfícies e posso correr então a simulação. Na simulação verificamos então que a minha ferramenta está sempre a rodar sobre a peça, utilizando os 5 eixos tal como pedido e mantendo sempre uma concordância. Eu poderia
separar esta maquinação, por exemplo, em movimentos do género zigue-zague para um lado e para o outro. Em qualquer momento, o CAM está a fazer a verificação do ponto de contacto sobre a superfície, determinando qual é o melhor ponto em relação a toda a superfície da ferramenta esférica. Parando aqui um pouco e fazendo a comparação, podemos ver que a minha maquinação de 5 eixos está de acordo com a superfície. Do lado esquerdo temos um vídeo basicamente de um assento a ser recortado a 5 eixos contínuos por uma máquina de madeira. Ou seja, este tipo de maquinações é utilizado em todos os âmbitos e em várias empresas de várias áreas. Tendo em conta tudo o que falámos até agora, venho-vos voltar a perguntar qual é o produto certo para a vossa empresa. Se vocês tiverem a necessidade de maquinação de 2 eixos e meio e o editor, podem optar pela versão do SolidWorks Scan Standard, que se já tiverem SolidWorks e o SMS ativo, já o têm. Podem optar pelo SolidWorks Scan Professional, onde já vão ganhar o Volume 1000 2 eixos, o Probing, maquinações de 3 eixos simultâneos L1, indexação do quarto e do quinto eixo e torno. O CamWorks Standard já me traz a parte de segunda bucha e fresagem rotativa. Depois temos então os CamWorks Milling Standard, que traz a parte dos 3 eixos simultâneos L2. Mas caso eu não tenha essa necessidade, mas tenho necessidade do torno fresa, posso optar por um Turning Standard. Se eventualmente eu precisar da maquinação de 3 eixos contínuos e do torno fresa, posso optar, por exemplo, pelo Milling Professional e ainda ganho maquinações negativas das 3 eixos simultâneos L3. Caso eu não tenha essas necessidades e tenha mais uma empresa virada para a parte de torno, posso optar, por exemplo, pelo Turning Professional, onde ganho a sincronização de torretas e o Virtual Machine Standard. Se eu optar e precisar, por exemplo, de maquinação de 4 e 5 eixos, posso optar pelo CamWorks Premium, onde tenho tudo. No final disto tudo, espero que tenham percebido qual é o produto que a vossa empresa necessita ou precisa. Qualquer dúvida ou questão que tenham, não hesitem em contactar. Têm então aqui os meus contactos mais diretos, mas também os contactos diretos da Schedule, em que nós estamos aqui para vos ajudar e para resolver qualquer problema que vocês tenham com o vosso SolidWorks, com parte CAM, RPS, todo o nosso portfólio. Obrigado e tenham o resto de um bom dia.